Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou Billy Freitas, aqui do canal Vivendo com as Abelhas, e desde já quero dar as boas-vindas para quem entrou agora no canal. E se você não é inscrito no canal, já faço esse convite para você se inscrever e capricha naquele joinha e compartilhe este vídeo, porque é um assunto muito bom assim para repassar para as pessoas. Neste vídeo nós vamos trazer aqui o professor Eugênio Basile, um empresário da empresa MB Mel, e também ele faz palestras através do Sebrae, em diversos lugares. Um assunto, como nós vamos ver aqui, alguns tópicos, trazendo aqui, eles vêm trabalhando forte para tirar esta imagem de mel para crianças, né? Onde eles trazem aquela abelhinha toda enfeitadinha, eles colocam Turma da Mônica, enfim, apresentam o mel para criança. Mas o mel em si, ele é um alimento muito saudável para a saúde, tanto para o corpo como para a mente. Então, as academias, elas deveriam consumir o mel. Então, eles vêm trabalhando em cima disso. O mel, ele não é remédio. Não dê mel para seu filho quando ele está doente, mas dê mel para ele não ficar doente. O Brasil, ele tem os melhores méis do mundo. Muitas vezes presenteamos, né, nossos entes queridos com presentes de outros países, né, sem saber a variedade de méis que contém. É um prato muito saudável, muito saboroso, né? E então ele vem trazendo, falando sobre este assunto. Muito bom, o palestrante, nós estivemos conversando com ele, muito gente fina, simples, mas assim ele com muito conhecimento na área. Albert Einstein, ele já dizia: se as abelhas acabarem, os humanos têm apenas 4 anos de vida. Então é isso, sem apenas trazendo aqui alguns tópicos que nós vamos ver aqui no vídeo já para vocês. O vídeo aí tem em média aí uns 45 minutos, então passando para vocês aí o que nós vamos ver no decorrer desse vídeo. Desde já agradeço a todos e ótima palestra a todos. Bom dia, pessoal. Puxa, que alegria estar aqui. Que lugar lotado, né? Incrível, numa manhã tão de frio. Talvez para vocês nem tanto, mas eu estou morrendo de frio. Para Paulista, está congelando. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, falar da minha paixão, falar das coisas que eu aprendi, falar um pouco do meu trabalho e, na verdade, do trabalho da minha esposa, Márcia, que foi quem fundou a MB, inspirou tudo que eu vou falar para vocês nos próximos minutos. Obrigado para o Companhão pelo convite, pela fala especial. Obrigado para o Valério e para a Carol, que me receberam também, cuidado de ainda me indicaram ontem para jantar num lugar incrível, lá no Uruguai, como eu convidei, que lugar bacana. Obrigado, Sebrae. Parabéns, né, pelo trabalho tão especial, tão importante que o Sebrae tem feito nesses anos. E assim, eu estou até chocado com o tanto de gente que tem aqui. Eu fiz palestra em muitos lugares, poucas vezes eu vi alguma coisa nesse volume de pessoas. Eu espero que tenha valido a pena para vocês, que vale a pena o que eu vou falar para vocês. E hoje eu quero falar de mel, mas eu quero entrar e falar de cultura. Eu quero falar depois de cultura. Quero voltar a falar muito de cultura, porque eu acho que existem muitos enganos no que a gente entende, no que a gente faz. A gente é um país que ensina um monte de coisas erradas. A gente, por exemplo, ensina, não sei se aqui no Sul ainda é tão forte, mas lá no Sudeste em São Paulo, e lá no Nordeste mais, a gente ensina para as crianças que se comer manga com leite à noite,
vai fazer mal. Não é verdade? Aqui também ainda fazem muito isso, ainda fazem. Então, por isso que eu quero falar muito de cultura, eu quero falar da minha visão de mercado, eu quero falar o que eu imagino para o futuro. E tem muito a ver com o trabalho do MB, a gente pensar fora da caixa. Eu aqui, hoje, eu não quero ensinar nada, mas eu quero mostrar a experiência que eu tive nesses anos. Eu quero questionar algumas coisas, como manga com leite, por exemplo, que faz mal à noite, e tem muitas coisas no tempo que acontecem, ainda isso que eu acho que a gente entende errado. Principalmente, se eu não quero ensinar, eu quero inspirar. Eu tenho visto, a gente tem visto muitas pessoas copiando o que eu faço, que a Márcia faz, mas eu fico muito orgulhoso do copio, mas não adianta copiar o que a gente faz, o importante é copiar a missão, é importante copiar o que a gente quer de verdadeiro e positivo. Nós temos já 11 anos nesse ramo. Imaginem só, eu sou um ex-engenheiro civil que trabalhei minha vida inteira com obra e acabei caindo aqui para falar aqui para vocês. E 11 anos depois, eu posso dizer com toda certeza que a MB ainda não deu certo. Mas a gente deve estar fazendo um monte de coisa boa, a gente deve estar inventando algumas coisas, porque eu estou aqui, que tem me chamado a tantos lugares, e porque a gente tem uma visão de futuro que é muito bacana. Eu vejo a gente tendo um futuro realmente bem bacana. E eu aprendi com a Márcia, ela sempre fala, a pena ela não estar aqui, conhecimento é uma coisa que a gente tem que dividir. O conhecimento, para a gente segurar, para ficar dentro de nós, ele é tóxico. E é o que a gente precisa fazer, as coisas que a gente aprende, a gente tem que passar na frente. E falando em cultura, a primeira coisa que eu acho muito importante no mercado de mel no Brasil é que quando a gente importou as abelhas europeias e depois as africanas e saiu a africanizada, a gente importou junto duas coisas que são muito nocivas para nós até hoje. Primeiro, a gente importou a legislação e até hoje, como é que isso pode acontecer? Nós não temos ainda uma legislação federal para mel de abelha nativa. Parece uma piada, né? Mas é verdade. E a MB, que é especialista também em mel, principalmente em mel de abelha nativa, a gente só pode comercializar por existe legislação estadual. E, para a gente fazer a nossa missão, coisa dura, a gente precisou ser clandestino durante 4 anos. A gente vendia mel de abelha nativa sem certificação. Porque não tinha como certificar. É muito louco a gente importar a legislação lá de fora e não fazer uma específica. E sabe do pior? A gente importou a cultura. Na minha opinião, a gente consome mel com um sapato que não cabe no nosso pé. A gente consome mel com a visão do europeu, com a visão do americano, e não com a visão do brasileiro. E isso eu vou falar um pouquinho. Desculpa, pessoal, estou com dificuldade em passar o slide. Será que é minha filha? Bom, eu vou tentando aqui. Então, pessoal, desculpa a paradinha. A gente precisa desenvolver uma nova cultura, né? E esse tem sido o trabalho nosso. E falando em por que justificar que a gente precisa de uma nova cultura, eu tenho um gráfico aqui, é de 2019, não está atualizado. Mas olha que coisa chocante
o consumo de mel no Brasil. Como é que pode um país desse tamanho, dessa importância, consumir tão pouco mel? Aproximadamente 15 vezes menor do que o americano e 25 vezes menos do que o suíço. A gente tem que trabalhar muito a nossa cultura para que o mel entre na nossa cultura e depois entre no nosso consumo. E outra coisa, não menos importante, eu estou trazendo para vocês um gráfico do mês de março de 25. Esse gráfico é da venda online da nossa loja. Vejam a idade média dos clientes que compram mel da NB. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Não tem jovem consumindo mel. E que lindo, galera, eu não sabia disso. O local tem de crianças, porque as crianças, os jovens, os moços não consomem mel no Brasil. E essa é uma das coisas que a gente tem que virar. Vejam lá, pessoal, 83% dos consumidores de NB, que por um acaso tem até uma cara de moderninha. Eu acho que a gente tem uma comunicação para o mercado um pouco diferente dos outros. Mesmo assim, eu não consigo pegar os jovens. E tem ainda, falando de... Eu acho uma outra coisa muito importante. Quando a gente pergunta para todo mundo qual país tem os melhores melos do mundo, desculpa, talvez aqui no Sul seja diferente, mas quando eu pergunto isso em São Paulo, no Rio, no Nordeste, qual país tem os melhores melos do mundo, eu escuto um monte de coisa. E eu nunca escuto falar em Brasil. Eu escuto Nova Zelândia, eu escuto a França. Meus amigos vão para a França e trazem de presente para mim mel de lavanda. Olha que coisa incrível. Agora vai. Achando que estão me trazendo um grande presente para o mel. Falo, caramba, traz vinho, me traz trufa, mas não me traz mel, porque a gente tem coisas muito melhores aqui. E eu peço desculpas, que eu sei que hoje temos bastantes uruguaios, chilenos e peruanos, aliás, 3 países que eu amo de paixão, mas hoje eu vesti a minha bandeirinha verde e amarela. Eu quero mostrar aqui para vocês o depoimento de um chefe que, não sei o quanto vocês conhecem ele aqui no Sul, mas ele hoje, certamente, é o chefe mais importante do Brasil. O nome dele é Don Houston, apagou, mas já volta. Eu queria que ele vai falar o que ele acha dos médios brasileiros. Assim que a gente recuperar o vídeo, vamos lá, só um minutinho. Vamos lá, pode escutar só, presta atenção nesse falar. É o cara mais importante na gastronomia no Brasil hoje, na minha opinião. Você consegue pôr para... Mais um minuto, pessoal. Desculpa. Se demorar, a gente troca. Não foi, chefe? Agora vai. Vamos lá, não tem problema. Não tem problema. A gente vai para o próximo slide. Aqui ele está dando um depoimento que cada país tem as suas joias gastronômicas. E do mesmo jeito que a Itália tem as trufas, a Rússia tem o caviar, o Brasil tem os meles de abelhas nativas, que é uma preciosidade que não se repete em nenhum outro país do mundo.
É incrível o que a gente tem. E eu quero fazer um parênteses. Quando eu falo que o Brasil tem os melhores médios do mundo, e eu já ouvi hoje falar bastante de união, da gente trabalhar junto, é muito importante falar que não é MD que é o melhor mel do mundo, não é o mel do Quênios gaúcho ou o mel branco de Cambará que é o melhor, não é o mel do Tampa, ou não é o mel de Emerita. Eu não sei se tem aqui algum produtor de amendoim. Saibam que é uma joia. Produzam mel de Emerita, que é uma coisa maravilhosa, uma abelhinha tão desconhecida nessa distinção que o consumo pode salvar elas. Né? Então, é importante a gente entender que tem o Brasil todo tem meles incríveis. E esse mel não é meu, não é seu, não é dele, é de todos nós. Vamos para o próximo. Vamos ver se eu consigo. Travou, né? Consegue avançar para o próximo? Ok. Eu queria falar um pouquinho para vocês do nosso caminho, que passa muito por educação e gastronomia. Esse é o melhor caminho para o mel? Certamente não é ruim. Esse é o caminho que a gente trilhou, porque eu sempre tive uma paixão muito grande por gastronomia e também pelo mundo do vinho. E aí a gente descobriu, vendo aquele gráfico que eu mostrei para vocês, de que o som é tão baixo, que as pessoas não conhecem que nós temos os melhores vinhos do mundo e que as crianças não consomem. Então a gente trabalhou muito nesses anos em educação. E uma das coisas do nosso projeto, que é muito importante, eu vou falar daqui a pouco da Academia do Mel, e outro lugar que a gente trabalhou bastante são as redes sociais. Pessoal, rede social é uma potência. Mas lembrem de duas coisas importantes. Primeiro, ela vai acabar e vai mudar para outra coisa. Então, isso é bom hoje. Não sei quanto tempo mais vai ser. E segundo, eu não tenho aqui, mas se vocês quiserem ver a nossa rede social, o nosso Instagram é ML, vocês vão ver que eu presto muita atenção que isso é rede social, não é páginas amarelas. Não é um lugar só para ficar pondo foto de YouTube e falando que você é o mais bacana. Rede social é social. Então você tem que mostrar, você tem que interagir com as pessoas, você tem que conversar, você tem que contar histórias e não ficar falando só do seu produto ou que você é o melhor de todos. E a Academia do Mel é um caminho que a gente achou. A gente em São Paulo tem um espaço que uma vez por mês a gente recebe pessoas da gastronomia, do meio ambiente, das universidades, para falar da importância do mel e das abelhas, dos pequenos produtores, dos produtos artesanais, como isso tudo está interligado com a própria gastronomia. Estou apanhando um pouco hoje, mas vamos lá. E nas coisas disruptivas que a gente fez nesses anos, eu acho que uma das coisas mais importantes é definir o mel como terroir. Eu falei há pouco para vocês que a gente importou a cultura, e a gente importou a cultura de chamar o mel pela florada ou simplesmente silvestre. Pessoal, mel é muito mais que isso. Vou pegar um exemplo. O eucalipto que a gente tem, o mel de eucalipto que eu tenho aqui no Rio Grande do Sul, é igual ao mel de eucalipto da Bahia? De jeito nenhum, são muito diferentes. E o mel de eucalipto da Mantiqueira Mineira, para quem não experimentou ainda, é uma maravilha. E mesmo se eu estiver aqui nos Pampas, a produção de um lugarzinho no Pampa, os meles são todos iguais, cada lugar faz uma coisa diferente, especial. A gente é o país mais diverso do mundo e temos que valorizar e
e separar isso tudo. Não está indo, né? Cada lugar produz mel diferente. Cada mel tem que ser único e deve ser rotulado desse jeito. A gente estava até ouvindo um pé de conversa sobre as denominações jurídicas, isso, aquilo. Até uma certa discussão, a gente não estava lá, mas estava discutindo se pode, se Cambará pode ficar com o nome disso. Eu acho que a gente tem que fazer sempre micro-regiões. Cada região tem que estar separada. A gente tem que bater a mão no peito e falar com muito orgulho. O meu mel é desse lugar. Cada lugar tem mel único. E por que a gente importou essa cultura de falar que o mel é uma florada? Porque a gente incorporou uma cultura europeia. Eles não têm mais a diversidade que a gente tem. Na Europa, eles derrubaram tudo. Então, a plantação, a origem floral do mel é importante. No Brasil, acho que tem muito mais coisa para a gente fazer do que ficar só falando que ele é de uma flor ou silvestre, né? Você quer coisa mais generalista do que falar que o mel silvestre? Né? Cada lugar, cada silvestre tem um jeito. E até ontem mesmo, na minha rede social, quando cheguei no hotel, eu tomo muita pedrada por conta disso. Uma pessoa interagindo na rede social, falando para mim, para de firula, mel é mel. Eu não acho que mel é mel. Além da gente ser o país dos melhores melos do mundo, a gente ter a maior diversidade do mundo, a gente tem os melos únicos que devem ser separados e a gente nunca deve pensar que é um produto só. E voltando a falar de cultura e voltando a falar de terroir, a gente trata o mel no Brasil como commodity, que tem vantagens e desvantagens. Quando ele é commodity, tem uma parte muito boa, a gente exporta. O Brasil exporta muito. Mas a gente fica pronto para ouvir, igual vi ontem, que mel é tudo igual. E o Brasil deve separar, na minha opinião, o mel de commodity. A gente deve separar ele, cada um sendo um. E o problema da gente trabalhar como commodity é o que a gente viu hoje, é o que a gente está vendo hoje. O problema da sobretaxa americana. O nosso mel depende muito do mercado externo. Então, tem hora que o produtor está absolutamente mal remunerado porque a gente não tem mercado interno, porque a gente depende tudo de exportação, porque a gente chama de commodity. E eu vou dar aqui 2 exemplos de que mel não é commodity. Eu estou mostrando, olha que coisa linda. Eu estou mostrando um prato de um restaurante muito famoso de São Paulo, com 2 estrelas Michelin. Nesse mesmo prato tem 5 elementos. Cada elemento tem um mel de uma abelha diferente. E, por fim, ele tem em cima dele um marronzinho, que é o pólen de abelha nativa. Então, veja só, 6 abelhas diferentes para fazer um único prato. Será que mel é commodity? Eu acho que não. E aqui, agora eu passei. E aqui, nossa. E aqui outro exemplo, também num restaurante luxuoso, ele está servindo queijos brasileiros com 5 meles diferentes no final do jantar. Cada potinho desse é um mel diferente. Está longe de ser um produto de terroir, vocês concordam? A gente tem que bater a mão no peito, valorizar o que a gente tem e dizer, nós somos muito feras. Nós não temos trufa branca, mas a gente tem meles que são realmente espetaculares. E voltando a falar de cultura
Peço perdão quem já viu minhas palestras, porque toda vez que eu falo isso, então me desculpe. A gente entende no Brasil que mel é remédio. E eu acho que a gente precisa mudar isso. E, na minha opinião, um dos motivos da gente ter um consumo tão baixo de mel é porque remédio é uma coisa que a gente toma quando está doente. Em drogaria, deve-se vender droga, não deve vender mel. E é uma das coisas que a gente não abre mão na Bíblia. Nós não aceitamos pedido de farmácia. Porque mel é um produto sensorial. Mel é experiência afetiva. Mel é carinho. Nada disso tem a ver numa farmácia. Na farmácia só tem coisa para salvar, sarar a gente de coisas de doença e de tantas outras coisas ruins. Então, eu acho que a gente tem que lembrar que mel é saúde, mel é alimentação, mas mel não é remédio. Não é para tomar mel só quando eu estou doente. Eu devo tomar mel para não ser doente. E esse é um dos motivos, eu acho suspeito, das crianças não consumirem mel. Porque as crianças, as mães, na melhor das boas intenções, dão mel, uma colher de mel desse tamanho para uma criança quando ela acorda com dor de garganta, não é assim? Na pinga-limão. O que a criança vai ter de experiência afetiva com mel? Vai ter um mal-estar e doença. Essa criança, depois que crescer, não vai querer consumir mel, e eu encontro isso principalmente no Sudeste e no Nordeste. Aqui no Sul eu sei que é um pouco diferente, porque porque aqui tem a cultura europeia de consumir um pouco mais de mel. E eu quero... Desculpa, professor. E eu quero falar aí um pouquinho de embalagem. E eu acho que o que a gente tem no mercado precisa melhorar muito. Eu trouxe algumas coisas, alguns exemplos aqui. Eu acho que de embalagens que, na minha opinião, não transmitem o país dos melhores médios. Primeiro, a gente fazer abelhinha e coisa infantil para mel, ou turma da Mônica. Eu não sei porque tem tanta Mônica em embalagem de mel, que por um acaso, vocês viram aquele slide que eu mostrei da idade média dos nossos clientes, né? Por um acaso as crianças não consomem mel. Então a gente tem que fazer embalagens mais modernas, com comunicação melhor, coisas mais bonitas, tirar essa tampa amarela feia, tirar Mônica, tirar abelhinha, tirar a rendinha das embalagens e fazer coisas mais elegantes. Eu trago alguns exemplos aqui das coisas que eu acho que são bonitas e para quem segue o nosso trabalho, daqui 45 dias nós vamos lançar uma embalagem muito disruptiva, uma comunicação muito nova. Eu não posso ainda apresentar para vocês antes de lançar um trabalho novo, mas o meu convite é para a gente pensar em novas formas de embalagem, outras formas da gente fazer as coisas. Eu quero falar um pouquinho em que eu imagino no futuro. E eu sou um cara muito positivo o tempo todo. Eu sou daquelas pessoas que sempre acreditam que as coisas vão melhorar e tudo vai dar sempre tudo certo. Existe um conceito de marketing que chama-se Oceano Azul. Para quem estudou marketing sabe bem, é um mercado onde a gente ainda tem pouca competição. É um mercado que a gente pode crescer bem. E aí, volto a falar, eu vi o Patrick falando na abertura aqui de União, a gente está num mercado que consome 15 vezes menos mel do que o americano, 25 vezes menos mel do que o europeu. Imagine o potencial que a gente tem de crescimento num país tão diverso.
volto a falar de exportação. Não é exportação que a gente tem que olhar o mercado, na minha opinião. Tanto é que a gente não exporta, a gente não quer exportar. A gente tem que ver esse oceano azul que é o mercado brasileiro. E se a gente for falar de abelha nativa, isso ainda tem mais um potencial gigantesco. Eu não sei quantos meliponicultores tem aqui hoje. Levanta a mão quem trabalha com abelha nativa. Ah, tá bom, tá bom. Gente, é um mercado de um futuro enorme e que as pessoas no Brasil simplesmente não conhecem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho certeza que a MB é o maior comerciante de mel de abelha nativa do Brasil, com certeza. E, vergonhosamente, eu digo para vocês, a gente vendeu ano passado 5 mil quilos de mel de abelha nativa. O mercado nem começou, né? As pessoas falam, passaram 11 anos, e a gente nem começou a arranhar o mercado. Imagine, a maior empresa é com 5 mil quilos. A gente tem um futuro promissor e a gente tem que trabalhar juntos, mostrando para o público, mostrando para o consumidor as maravilhas que a gente tem. E, desculpa, pessoal, e lembrando, o Brasil é o maior produtor de mel. Não, né? Nós estamos entre 7 e 10, o pessoal da CDA pode me ajudar, né? Mas eu tenho certeza que em mais alguns anos, se a gente fizer o trabalho certo, o Brasil vai ser o maior produtor de mel, além dos melhores. Igual a gente é no café, porque a gente tem esse meio ambiente, essa extensão territorial e todas as condições para produzir muito mel e realmente se destacar como o primeiro e gerar renda, riqueza, gerar patrimônio aí para nós produtores. Nesse crescimento do mercado, eu acho importante a gente fazer uma divisão bastante clara do mundo dos médios das abelhas apis e das abelhas nativas. São coisas complementares, mas muito diferentes. E a gente tem que ensinar para as pessoas. Vai ter uma oficina hoje à tarde, acho que às 4h30, eu vou poder falar um pouco mais de gastronomia e dessas diferenças sensoriais que a gente tem nos dois mundos. E lembrar para todo mundo que mel não é só mel, é um produto múltiplo, que a gente pode fazer um monte de coisas, né? Coisas muito interessantes, como, por exemplo, produtos à base de álcool, os panetones, as colombas, pão de mel e tantas outras maravilhas mais. E na MB, a gente tem um projeto que me orgulha muito. A gente tem uma linha de cervejas feitas com mel de abelha nativa e uma cerveja com mel de apis. E a gente lança cervejas seguidamente mostrando que mel pode fazer muito mais do que só ser um produto no nosso café da manhã. Mel também pode trabalhar com outros alcoólicos. Nós lançamos recentemente um homem com mel de Jataí. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é um espetáculo. E a gente também pode fazer, por que não, hidromel? O Rio Grande do Sul não é só, vale para o Uruguai também, né? Não é só o país do vinho, né? O Uruguai, eu sei que também vi o Uruguai ontem, nossa, maravilhoso. Uruguai, Brasil, Chile, a gente pode fazer hidromeles maravilhosos e a gente tem que ensinar isso. E a gente pode fazer tantos produtos, eu estou dando aqui só um exemplo. As crianças amam
um produto com nome italiano, um nocciola, qual que é a tradução de nocciola? É avelã. Né? As crianças adoram comer aquele negócio de avelã de um produto industrializado. Por que não a gente fazer aquele produto cacau brasileiro e com mel? Esse produto que a gente fez há um ano atrás está em falta hoje, por problemas técnicos, a gente não conseguiu andar. Mas mostra que a gente pode pôr para as crianças coisas de qualidade, coisas que geram impacto positivo na saúde, em vez de dar para elas aquele nome italiano, aquele produto de baixa qualidade. E a gente pode, com isso, gerar renda, por que não criar mais abelhas? E eu gosto sempre de lembrar, diferente de mostrar a Mônica e de mostrar outras coisas, que mel é produzido por pessoas. A gente tem que relacionar que atrás do mel tem um pequeno produtor, tem esses carinhas bravos que trabalham com as abelhas e que defendem o leite. E é uma coisa que eu vi hoje, fiquei orgulhoso, vi algumas mulheres hoje aqui, mas o mundo da produção de mel é um mundo feminino também. Não é só a colmeia que é um mundo feminino. Eu quero ver muitas mulheres entrando nesse meio aqui. A gente também tem que lembrar para as pessoas que mel não é nome, mel é sustentabilidade. Mel é saúde para nós, para as abelhas, mas principalmente para a saúde ambiental. E que lindo a gente lembrar as pessoas que consomem mel. E aí eu quero fazer um parênteses, porque, na minha opinião, o apicultor e o meliponicultor não deviam receber pelo mel. Eles deviam receber pelo serviço ambiental que eles fazem. Eles deviam receber pela produção de comida. Aqui esse gráfico, não sei se todos sabiam disso, mas esse é um número conservador, de que 70% do que a gente come depende de polinização, e as abelhas são os principais polinizadores. Né? É uma coisa incrível, incrível. Einstein falou que o mundo termina em 4 anos se a gente não tiver mais abelha no mundo. Então, minha pergunta sempre, para diversas palestras que eu faço, o que a abelha faz mais importante? É produzir mel? Não é produzir mel, é polinizar. E a gente tem que entender, polinizar, fazer proteção ambiental, cuidar de nós, né? Cuidar do meio ambiente. E a gente tem que lembrar isso o tempo todo para todo mundo, em vez de ficar só comunicando que mel é remédio. Vamos parar de chamar o mel como remédio. E eu acho que a gente tem, já caminhando para o final, eu vou deixar um espacinho para perguntas. Não vão poder ser muitas, mas eu sempre gosto de ouvir o que as pessoas querem falar. A gente tem muitos desafios para o futuro. Que se a gente caminhar juntos, formando grupos igual esse hoje aqui, a gente vai vencer e vai chegar a ser o maior país produtor de mel. Primeiro, a gente tem que levar conhecimento do mel para o consumidor. O consumidor no Brasil, infelizmente, acredito que no Uruguai, no Chile, no Peru, seja a mesma coisa, conhecem muito pouco de mel. A gente tem que levar o mel para os jovens. Que coisa linda esse monte de criança. Eu não sei se estão prestando atenção, mas pelo menos a gente está. Eu vejo os trabalhos lá, quem sabe, mas a gente está ensinando eles. Por favor, mães, não deem mel quando as crianças estiverem doentes, dê remédio, dê mel para a saúde dela. A gente tem um desafio enorme, que são os alimentos industrializados. E aí, volto a falar com os jovens. Os jovens adoram os alimentos industrializados, super industrializados. É incrível. Quando a gente começou, minha Márcia, a gente achava que a gente ia vender muito mel nas academias de ginástica, né? Nesse pessoal cuidando do corpo, da saúde. Vocês sabem
O que a gente vende de mel em academia de ginástica? Nada. Nada. É incrível. Na academia de ginástica, os caras só querem consumir whey protein. Que coisa, né? A gente precisa superar esses alimentos industrializados. A gente precisa expor melhor os nossos produtos no ponto de venda, mostrando toda essa relação que eu tentei passar para vocês hoje, meio ambiente, pelo produtor de sustentabilidade e essas coisas. A gente precisa explicar como é chato ouvir, tenho certeza que vocês estão cansados de ouvir isso, mel é caro. Vai produzir mel, como é que pode comparar o custo do mel com o custo do açúcar? A gente precisa explicar para as pessoas que o mel é um produto nome. Quantas abelhas a gente precisa para produzir um pote de mel? E aí o consumidor quer comparar com o preço de açúcar, que é produzido uma máquina, pode, os açúcar, e quem está ligado no mercado de açúcar, está com uma máquina de cana, colhe 200 toneladas de cana de um dia. E cai numa usina que processa não sei quantos milhões de toneladas por dia. Quanto a produção das nossas colmeias, quando dá tudo certo, né? De 25 quilos ano por colmeia, não é isso? Esse é o índice daqui, não conheço o índice daqui, mas é a média nacional. Então a gente tem que explicar que esse é um produto nobre. E não menos importante, a gente tem que mudar a cultura. A cultura europeia não serve para nós brasileiros. A gente tem que realmente pensar que nós estamos em outro mundo. E aqui, um parênteses nos meus minutos finais, a gente está tendo um evento de mel, principalmente, mas o Brasil tem um produto que ninguém ainda conhece, que é o pólen de abelha nativa. Essa vai ser, produzam isso, estudam e entendam. O pólen de apis é o pólen de abelha nativa, que vai ser um fenômeno brasileiro que poucos lugares vão poder ter. E eu queria lembrar para vocês que aprendi com um amigo meu, agricultor de São Paulo, que as abelhas são seres extraordinários e transformam as pessoas seres melhores. Então, voltando ao que o Patrick falou no início, nós não precisamos dividir nada, nós precisamos nos unir. E a gente tem um mercado e um oceano azul para construir. Depende de nós estarmos ligados à abelha, ao meio ambiente e aos nossos consumidores para podermos fazer juntos essa construção. Muito obrigado pela oportunidade. Espero ter aqui em outros anos, em outras épocas. Se quiserem saber um pouquinho mais de mim, ali no nosso Instagram, vocês vão conhecer a nossa história. Olha, vou fazer uma foto de todo mundo aqui. Vamos fazer esse momento. Vamos fazer uma selfie. Tem um minuto para foto? Tem um minuto para foto? Olha lá. Sério. Mas velho. Vamos fazer um vídeo de Viva as Abelhas. Olha lá. Viva as Abelhas! Pessoal, está aberto para perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, diga o seu jeito.